Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, eu sou Karina, militante das Brigadas Populares da Bahia. E eu sou o Thiago, militante das Brigadas Populares do Pará. Estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. No episódio passado, conversamos com o Gabriel, militante das Brigadas Populares de Santa Catarina. Conversamos sobre o Partido Fardado e sua relação com o governo Bolsonaro e como essa relação resulta numa política contra a nação brasileira. Neste episódio, o nosso convidado é o professor de economia Evaldo Gomes e conversaremos sobre a atuação dos militares, principalmente por meio do Exército Brasileiro na Amazônia. Evaldo, seja bem-vindo ao Vozes Populares. Primeiramente, explica pra gente o que é a GLO, Garantia de Lei da Ordem, e como esta tem operado na Amazônia. Olá, eu sou Evaldo Gomes Júnior, sou militante das Brigadas Populares, sou professor de Economia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Estou aqui atuando no Sudeste do Pará há algum tempo. Eu agradeço terem dado esse espaço para a gente discutir essa inserção, essa ocupação feita pelos militares na Amazônia brasileira. A garantia da lei da ordem, ela foi instituída por este governo. Ela autoriza o emprego de militares em ações de combate a crimes ambientais na Amazônia, certo? Isso se deu como uma tentativa de resposta ao aumento do desmatamento na Amazônia e, consequentemente, também das queimadas, né? A gente sabe que numa economia subdesenvolvida como a nossa, né, a organização do território, do espaço, ela se dá sempre voltada para expansão do capitalismo internacional. E se não houver leis que deem conta de frear minimamente, fora das leis econômicas, a vontade do empresariado, que é ligada à agropecuária, que é ligada à mineração, eles simplesmente deixam esse país como terra arrasada, como a gente vem vendo ao longo desses 2 últimos anos aí. Como ela tem operado? Ela tem operado desarticulando a fiscalização que já era estruturada anteriormente pelo IBAMA, né, pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que eles sabem lidar com essa situação de combate às queimadas, de combate à derrubada da floresta, de modo mais geral, né, para fins econômicos. E aí o Exército vem tentar tomar esse protagonismo, mas ele não tem condições de tomar esse protagonismo. Por quê? Porque o Exército ele não buscou fazer uma força-tarefa, né? Ele simplesmente buscou uma operação midiática, né? Colocou muitos soldados na Amazônia e não buscou dialogar de forma alguma, aí, nem com o IBAMA, nem com o ICMBio, eles sabendo como lidar com esse tipo de apreensão de maquinário, né? De madeira ilegal, de PC para mineração, ao longo, nos cursos dos nossos rios, dos nossos córregos. Então, assim, é muito difícil a gente falar que essa operação é uma operação para ela ter sucesso. É mais uma operação para responder a críticas, né, que são feitas, tanto na mídia hegemônica, quanto por governos, né, por órgãos multilaterais, por governos por outros países, mas a própria sociedade civil questionando a forma que a Amazônia está sendo utilizada atualmente. Né? E aí o que a gente percebe é que essa operação são operações que não condizem com as necessidades de combate à derrubada da floresta. São operações que são feitas com helicópteros, né? O que é como se você estivesse querendo anunciar aqueles que você quer flagrar, fazendo ações ilegais na Amazônia, como se você quisesse anunciar e desse a permissão para ele fugir antes do flagrante. Os recursos que são gastos por essas operações da GLO são muito maiores do que os recursos que o ICMBio, que o IBAMA supõe que sejam necessários para eles reestruturarem as ações de combate à derrubada da floresta, né? São operações que mantêm um tipo de controle sobre a Amazônia que nós poderíamos chamar
né, como alguns autores já colocam, de colonialismo interno, que é nunca perceber a dinâmica da floresta, dos povos que contribuem para a construção e para a manutenção dessa floresta, mas sempre sempre um modelo, um método de ocupação, né, de fora para dentro, como se houvesse sempre a necessidade de reforçar, né, de trazer sempre essa lógica de que há uma ocupação num território que precisa ser controlado por um Estado que ainda não compreende ele direito, né? Isso parece um pouco complexo, mas a gente tem que tentar entender a ocupação na Amazônia do ponto de vista histórico. É uma ocupação que desde o período colonial ela é um pouco apartada da ocupação do resto do país. E se a gente pegar esse modelo que vigora de ocupação desde a ditadura militar, de 1964 para cá, o que a gente assiste é isso, né? É um modelo de expansão dessa agropecuária, né? E depois da mineração capitalista de larga escala, latifundiária, que vem do centro-oeste, que vem de territórios que não são amazônicos, para também se apropriar da Amazônia. Então, assim, o fato dos militares estarem na Amazônia agora junto com a GLO é garantir também que o Estado se imponha no mesmo modelo, na mesma forma que ele já vem se impondo desde da década de 60, né? É importante a gente pontuar isso. Muitas vezes parece que o fim da ditadura promove uma ruptura, mas em termos de ocupação territorial no Brasil, na verdade, o que ocorre é uma continuidade. E a quantidade de fundos territoriais relacionados a terras indígenas, terras quilombolas, reservas, né, áreas de proteção permanente, reservas federais e estaduais nesse bioma faz com que, né, o interesse seja maior, porque são terras a serem mercantilizadas, né? É como se a gente estivesse passando por aquilo que a gente conhece na literatura clássica como acumulação primitiva, né? O processo inicial de você mercantilizar a terra, a força de trabalho, e o Exército está representando o Estado brasileiro, nada mais é do que mostrar que o objetivo da ocupação é a ocupação pela força, e não estabelecer diálogo, estabelecer processos de integração que compreendam outras formas de viver na Amazônia. Muito pelo contrário, é sempre uma necessidade de ocupar pela força. E óbvio que isso não vai dar certo, né? E, pelo menos para pensar uma dinâmica de Amazônia aos amazônidas, né, as diversas formas de reprodução da vida humana na Amazônia, é óbvio que isso não vai dar certo, porque o Exército traz consigo mais esses objetivos que eu falei anteriormente do que propriamente objetivos em torno de uma soberania popular, em torno da defesa dos povos que constituem a Amazônia. E aí a gente vai ver vários episódios muito difíceis de digerir, né? Como, por exemplo, encontrar explosivos que são de posse exclusiva do Exército no Brasil nas mãos de garimpeiro, né? Esse tipo de situação que na aparência é contraditória, na verdade só mostra que, na essência, existe uma articulação entre sujeitos que estão, né, nesse órgão, que pelo menos né, no papel se diz público, que é essa instituição que se diz pública, misturado com interesses particulares, né, alheios ao povo que vive na Amazônia. Saiu uma notícia, né, de que o Mourão, o vice-presidente, diz que o governo não renovará a GLO na Amazônia, né, que os militares vão dar apoio logístico para as operações feitas pelos órgãos que têm essa competência desde antes da GLO, né, e essa não renovação só mostra, né, como foi fracassado essas operações dentro da GLO, que não conseguiram de forma alguma eliminar, né, o avanço do desmatamento, o avanço das queimadas, né? A gente tem perdas aí de florestas que não eram vistas há mais de décadas, né? Então, assim, em poucos meses a gente vê como é acelerado o processo de devastação da Amazônia, e essa operação ela simplesmente não conseguiu chegar aos resultados que ela propunha, né?
A gente ainda vê, né, como a gente viu o horror na sua forma mais pura e mais descarada, né? Duas crianças Yanomamis tragadas por equipamentos de garimpo, né? Por dragas de garimpo e assim ver que se mantém o garimpo nesses termos, né? Ocupando terras indígenas, ocupando áreas que eram para estar protegidas, ocupando territórios que antes se produzia alimentos, que antes se pescava, né, que antes as pessoas se apropriavam de outras formas desses territórios, é um completo absurdo, né? E a gente tem que reconhecer que nós estamos caminhando a passos largos num processo de destruição, né, de colapso da floresta, enquanto que essa operação foi um retumbante fracasso. Evaldo, como você falou, esse pensamento dos militares sobre a Amazônia não é de hoje, né? O que é que fundamenta esse pensamento dos militares sobre a Amazônia? Fala um pouco pra gente. A gente tem que pensar primeiro uma questão. Nós temos no Brasil um momento aí, principalmente a partir dos anos 30, de uma tentativa de mudança estrutural nessa compreensão que a gente tem de nação, não é? Apesar de a gente pode fazer todas as críticas em relação àquele momento, né, que a gente conhece como era Vargas, mas aquele momento se situa muito distintamente no momento anterior, né, de total subordinação de uma nação recém-independente, né, teve sua independência ali no início do século XIX, sua total subordinação aos ditames de um mercado internacional que só buscava aqui matérias-primas, né, insumos e alimentos, certo? Então é muito importante a gente pontuar isso. Por quê? Porque isso gera, né, estruturalmente, em termos de apropriação territorial, a subordinação do público pelo privado, né? É o privado que sempre comanda desde o tempo das capitanias hereditárias do Brasil, né? E esse processo de ocupação do binômio latifúndio, monocultor e escravidão é o que vai trazer, né, até os dias atuais, várias das nossas estruturas sociais, né? Vai ser a forma principal de nossa estruturação social. Se a gente pega no caso específico da Amazônia, o que acontece na Amazônia? Há uma série de questionamentos em relação à concentração industrial de São Paulo, principalmente a partir dos anos 40 e 50, né? Não só os estados do norte, dos estados da Amazônia, mas também os estados do que a gente conhece hoje como Nordeste, começa a questionar, começa a exigir políticas públicas de desconcentração produtiva, de redução das desigualdades econômicas entre as regiões, e o Estado Nacional começa a pensar em soluções. Só que até 64, esse Estado Nacional pensava em soluções junto com a série de atores políticos, né, de sujeitos políticos dessas regiões. A partir de 64 que a gente tem é um pacto, né, um pacto que muitas vezes a gente vai entender que ele é alheio à própria região. E aí a ditadura militar de 64 ela vai trazer consigo soluções empresariais para a Amazônia, soluções de ocupação por meio de grandes projetos, né, grandes projetos de mineração, soluções por meio da garantia da ocupação territorial com deduções de impostos para aqueles capitalistas que atuavam principalmente no Sudeste, né, o que leva a alterar completamente a forma que a Amazônia se inseria vamos dizer assim, nessa estrutura nacional do Brasil, que estava ainda, né, passando por um processo de industrialização naquele momento. E aí a solução do governo militar é essa, né? Aquela frase típica, ocupar, integrar para não entregar, né? É uma solução de na verdade, ocupar um território que até então parecia ser alheio ao país, né? Que precisava estar nos moldes desse país que estava se industrializando, né? Há um pensamento de que essa floresta é uma floresta que tem que ser derrubada. Você pode resgatar uma série de entrevistas que colonos mesmo falam, não, que o INCRA disse que é para derrubar todas as árvores daqui, que é para substituir por plantação,
né? Então, assim, é uma condição que é dada à Amazônia, que essa floresta em pé, ela não tinha serventia nenhuma, né? Ao mesmo tempo, o governo militar busca solucionar problemas de ordem social que estava concentrado ali pela luta camponesa no Nordeste, né? O fortalecimento das ligas camponesas no Nordeste e em outras partes do Brasil faz com que o governo crie uma solução de que é o quê? Chamar essas pessoas que estavam procurando terra para vir para a Amazônia. E aí vem um outro slogan que se tornou também propaganda durante o regime militar, que é o quê? A promessa de terra sem homem para homem sem terra, né? Mas esses dois aspectos desse projeto, eles são contraditórios. E só um podia vencer. Ou você distribui terras, ou você concentra terras na mão de empresários do Sudeste, né? E acompanha, junto com essa concentração de terra, grandes projetos de infraestrutura, principalmente ligado à mineração. E aí prevalece esse modelo, né, de concentração de terras para a produção agropecuária e a extensão aí em vários territórios dos projetos, dos grandes projetos. Um exemplo específico aqui da nossa região é o projeto Grande Carajás, né, que vai articular a construção de usina hidrelétrica, da usina hidrelétrica de Tucuruí, a construção da estrada de ferro Carajás até São Luís, né, com a extração de ferro aqui na chamada Serra dos Carajás. Então, essa é a forma que os militares vão enxergar a Amazônia. Vão enxergar a Amazônia como algo para ser ocupado, né? Para se retirar riquezas e tentar solucionar um problema do capitalismo brasileiro que vai recrudescer principalmente a partir dos anos 70 e 80, que é o problema da dívida externa, né? Cada vez que você tem um constrangimento externo com o aumento do dólar, né? As dívidas brasileiras, que eram todas, basicamente todas em juros pós-fixados, constrange internamente o planejamento estatal em relação à expansão da industrialização. E aí o governo militar vê como solução essa expansão territorial justamente para solucionar esse problema aí de dívida externa, né? Se a gente falar num palavreado um pouco mais fácil de compreensão, né? Daí em diante, o que acompanha essa expansão da ocupação produtiva, né, por esse modelo agroexportador, agromineiro exportador na Amazônia, né? Desestruturação da indústria nacional de um lado, né, e intensificação da dependência econômica do país nas exportações de commodities. Se antes a ocupação da Amazônia era, né, uma forma de resolver alguns problemas pontuais, agora ela passa a ser, né, uma necessidade permanente para garantir esse modelo econômico brasileiro que se inicia justamente a partir da ditadura militar, né? Aí eu vou repetir, a transição da ditadura militar para a República Nova, ela não altera essa correlação de forças entre a estruturação desse modelo econômico que vai cotidianamente se tornando mais liberal do que antes, né? E essa é a nossa encruzilhada. O modelo ele só consegue se manter a partir do momento em que ele se intensifica esse liberalismo econômico, né? Essa concentração nas exportações de commodities, essa desestruturação do Estado, do que ainda tinha se estruturado de Estado nacional, de mercado de trabalho interno, né, de laços setoriais de cadeias produtivas internas, ou esse modelo se torna fracassado para aqueles que estão se beneficiando dele. Mas assim, quando eu falo Estado brasileiro, a gente tem que observar que o modelo de Estado brasileiro a partir de 64 ele é cunhado pela ditadura militar. E que o modelo atual dessa intensificação do liberalismo econômico é um modelo de Estado também pautado pelos militares, né? É tal que a grande maioria do comando do executivo brasileiro atualmente é feito, né, por generais da ativa e da reserva, né? A grande maioria são militares do Exército, mas também militares da Marinha e da Aeronáutica. Então,
quando eu falo de Estado Nacional agora e desse processo de execução de um projeto econômico nacional a partir desse Estado, a gente só consegue compreender e vincular o que acontece atualmente com o que aconteceu a partir de 1964, ao longo de toda a ditadura militar, é ver que nessa continuidade também a gente coloca, é colocado novamente, né, no comando, no controle do Estado brasileiro, a cúpula militar desse país. Então, assim, a gente tem que ter, não só, quando a gente vai fazer uma análise da conjuntura, né, dessa conjuntura, não só uma compreensão dela, mas tentar relacionar ela com momentos anteriores, que faz com que ela chegue nesse estágio atual, né? Pode parecer que a gente fundou uma república nova, a partir ali no final dos anos 80, mas que, na verdade, o governo Bolsonaro atual nos está mostrando que nós estamos dando continuidade a um processo que se inicia em 1964. Esse processo, ele não é um processo de soberania, ele não é um processo de construção da nação, ele é antinacional, na verdade. Ele é anti-Amazônia. Por quê? Não existe possibilidade, né, de se fundar uma nação dependendo de outra, né? Assim, uma condição básica para qualquer país, dentro ou fora do capitalismo, ser uma nação soberana, é ela se estruturar a partir de uma autonomia relativa em relação ao comércio internacional, de uma autonomia relativa aos outros países. E por isso que é tão difícil países como nós, países como os países latino-americanos, se desvincularem desse processo de dependência econômica, de dependência geopolítica de países como os Estados Unidos, né? Porque mostra justamente os interesses que impérios, podemos chamar de impérios, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, né? Os interesses desses países são tão grandes de extrair o máximo possível, né, de recursos naturais e o máximo possível de valor gerado pela força de trabalho nos nossos países, que eles vão impedir de todas as formas uma autonomia maior que esses países possam assumir em relação à sua condição de economia capitalista ou de economia fora desse circuito do capitalismo. E aí a gente vai ver todo esse assédio que acontece há décadas com Cuba, com bloqueio econômico, né, que deixou a população mais pobre, que aumentou as contradições do modelo cubano, principalmente a partir dos anos 90. Aí a gente consegue compreender a crise social que se instalou na Venezuela com bloqueios econômicos também, né, com controles em relação... Os Estados Unidos controla e bloqueia contas de empresas venezuelanas, da estatal da PDVSA venezuelana, né, com um total ataque à soberania do nosso vizinho, dos nossos irmãos venezuelanos. Assim como a gente vai ver outros episódios que ficaram no passado e que a gente tem que resgatar como forma de tentar entender a nossa luta para construir um futuro melhor, como que aconteceu com Salvador Allende, né, que foi assassinado. O assassinato do Allende foi apoiado pelos Estados Unidos, né? O Pinochet assassina o Allende apoiado pelos Estados Unidos. Então, essa forma de estruturação, de ocupação territorial, vinculado diretamente ao mercado internacional, que se preocupa originalmente com o preço dessas mercadorias, com a quantidade de mercadorias que podem ser extraídas da Amazônia, que podem ser produzidas na Amazônia para atender esse mercado internacional, né, é um ataque direto à organização de um país, que é um país que tem a maior floresta tropical do mundo, que é o país que tem toda uma diversidade natural e de povos, né? E que quando vincula seus objetivos econômicos, sua organização da ocupação territorial, sua organização produtiva diretamente ao mercado internacional, promove não só a destruição desses recursos naturais de forma acelerada, mas também promove o massacre de toda a sua população, né? Não só por meio de uma pandemia como a Covid-19, mas por meio dessa sociabilidade do subdesenvolvimento que é colocada aqui para a gente, que é uma sociabilidade que não garante emprego, que não garante casa, que não garante dignidade para as pessoas acessarem uma escola, para as pessoas constituírem uma família, constituírem uma comunidade, né?
cria esse tipo de sociabilidade, que é a sociabilidade da bala, que é a sociabilidade do facão, contra nós mesmos, né? E que a gente nunca consegue compreender, no final das contas, por que nossa sociedade está tão violenta e como fazer para tentar superar esses processos. Verdade, camarada. Mas diante de todos esses problemas, como que a gente pode pensar em direções que caminhem para a superação dessa política? Essa política que só procura separar a humanidade da terra, que só se interessa com o acúmulo do capital, essa política genocida do atual presidente, que só contribui com a destruição da Amazônia e, consequentemente, do apagamento das culturas de nossos povos. A gente tem muita dificuldade de formular táticas atualmente. Nós estamos num processo de desarticulação do campo progressista no Brasil, que está inclusive defasado em relação a outros processos que estão acontecendo no resto da América Latina, né? Nós assistimos recentemente uma revolução social no Chile, né? Que levou pela primeira vez a diversidade daquele povo para uma Assembleia Constituinte, né? Que levou a professora, que levou o motorista, que levou populações indígenas a serem representadas numa Assembleia Constituinte pela primeira vez. A gente viu a defesa do povo boliviano em relação a tudo que eles construíram a partir do Estado plurinacional, que é uma experiência que deve ser pensada por nós também aqui no Brasil, né? A gente viu, mesmo diante de tantas mortes, de tanta violência do Estado narco-colombiano, as pessoas saírem às ruas e reivindicar uma vida mais digna, né? Para além de pensar que nós estamos num momento muito difícil, enquanto organizações que procuram pautar uma sociedade melhor, enquanto sociabilidade mesmo, de ver tantas pessoas morrerem, de ver tantas pessoas adoecendo, de ver a floresta no chão, é pensar que só a gente é capaz de mudar essa realidade. E aí não dá, infelizmente, felizmente não dá para ser pessimista num momento como esse. Ou nós nos organizamos para defendermos a floresta, para defendermos os povos que moram na floresta, para defendermos o país, né? Ou nós entendemos que a Amazônia, a questão amazônica, assim como a questão agrária, assim como a questão urbana, no Brasil é uma questão nacional, ou nós não conseguimos avançar numa agenda, né, em processos de luta que dizem respeito a manifestações, mas também que dizem respeito a atuações institucionais e que, no final das contas, dizem respeito a formas diversas de lutar pela defesa da Amazônia, né, de maneira coletiva, de maneira que aglutine todos os interessados em defender a floresta. Ou nós temos essa compreensão ou a gente não consegue avançar. E aí a gente tem que deixar esse recado, né? Nós sabemos que o desafio é grande, nós sabemos que a situação está complicada, nós sabemos do risco que é, né? Do risco inclusive de vida, que é defender a Amazônia, defender o Brasil e defender o povo brasileiro e defender o povo amazônida. Mas nós temos que nos organizar para fazer esse enfrentamento. Porque lamentar, já está todo mundo lamentando. Falta agora a gente dar vazão, mais vazão ainda à nossa organização, às nossas organizações sociais, às nossas organizações populares para garantir essa defesa, né? Nós já temos muitos trabalhos, né? Nós já temos muitas, a gente já observa, nós já observamos muitas ações em defesa da Amazônia, ações que diz respeito a ações mais midiáticas que a gente vê num canal de vídeo da internet ou na própria televisão, né? Ações que dizem respeito a eventos em defesa da floresta, certo? A gente vê a atuação de parlamentares progressistas contra essas reformas que estão acabando com o país, né? Tentando impedir um assédio maior ainda em relação à floresta amazônica e outros biomas. A gente vê também a busca que as várias organizações populares, que os movimentos sociais estão fazendo para manter a unidade em torno da busca pela soberania do povo brasileiro, mas isso é só o começo, né? Isso é só o começo. A gente tem muito ainda o que fazer,
A gente tem as brigadas populares como um exemplo aí de organização que sempre procura manter a unidade, que sempre procura manter o diálogo antes da tensão, né? Antes da desunião, e se não for assim, a gente não consegue avançar na luta política daqui para frente. E antes de pensar nas eleições, certamente a gente tem que pensar nesses processos, né? Nesse trabalho, que é um trabalho cotidiano de defesa aí dos nossos recursos naturais, de defesa da floresta, de defesa dos rios, de defesa também do povo, né, junto com o povo, no meio do povo, e sempre compreendendo que as táticas só dão certo quando a gente tem o povo ao nosso lado. Camarada, e os povos tradicionais, né? A gente tem várias articulações aí, nacional, de povos tradicionais, indígenas, camponeses, quilombolas e outras populações, né? Como é que elas se inserem nessa luta em defesa da Amazônia? Né? A gente tem que sempre lembrar que a floresta amazônica é uma floresta que foi criada pelo homem, né? Pelos sujeitos que estão aqui há milhares de anos. É uma floresta que ela foi plantada, ela foi cultivada pelos povos originários, né? E esses povos originários, eles foram responsáveis por produzir essa floresta, por criar essa floresta. Eles também são responsáveis por protegê-la junto conosco, né? E aí a gente vê a atuação dos povos originários em Brasília recentemente, né, contra o marco temporal. Logo depois teve um encontro nacional de mulheres indígenas também, que foi muito importante, que mostrou a força que é dessa unidade dos povos originários em torno de pautas comuns, de interesse comum, né? É uma diversidade muito grande, né? Muitas vezes a gente não tem ideia de como é difícil estabelecer essa mediação entre povos, né? Que fala de forma distinta, que tem um cotidiano distinto, mas que eles foram lá e se uniram em defesa das suas terras, em defesa da floresta, né? Como um dos aspectos aí que questiona o marco temporal, né? A gente vê essa luta cotidianamente aqui também na nossa região, né? Os povos gavião, suruís, xicrins, permanentemente mostrando para a sociedade que não é possível, né, conviver com o assédio permanente das empresas mineradoras aqui na região, sem minimamente estabelecer critérios, né, para a ocupação que essas mineradoras fazem em suas terras, certo? E aí todas as armas são viáveis, né? Desde o fechamento de rodovias, desde o fechamento de ferrovias, a autodemarcação, vigilância do território. Então, tudo isso é importante. São exemplos, né, de lutas específicas e de lutas mais gerais que mostram que o enfrentamento que os povos originários estão preocupados em fazer esse enfrentamento para defender também a floresta, para defender os seus territórios, né? A mesma coisa acontece com o povo camponês, né? Muitos anos aí sem acesso a crédito, né? Muitos tendo que chacrear seus lotes, vender seus lotes, muitos sem perspectiva de realmente efetivar uma reforma agrária soberana, uma reforma agrária popular, porque a reforma agrária não é só distribuição de lote, reforma agrária é política pública, é articulação social, é autogestão, né, é soberania em torno do seu território também, né, enquanto comunidade. E mesmo assim, mesmo diante de vários ataques às políticas públicas que minimamente conseguiam organizar ali a vida do camponês, do assentado, a gente vê que a grande maioria ainda resiste nas suas terras, né? Ainda resiste quando a gente chama para fazer uma mobilização, seja de solidariedade, seja de enfrentamento, estão todos ali junto com a pauta, acordando cedo, juntando alimento, doando alimento para aqueles que estão precisando mais na cidade. Então, assim, saber que essas pessoas, apesar de estar numa situação pior do que estava alguns anos atrás, continuam fazendo o enfrentamento, também nos dá esperança para continuar caminhando de forma coletiva. E saber também que muitos dos nossos camaradas se perderam em determinado momento porque não vislumbraram, né, possibilidade alguma de melhoria da sua vida, né?
E aí também nos faz lutar em torno de uma sociedade melhor, né, em torno da floresta em pé, em torno da defesa dos povos e da floresta e da própria floresta amazônica. Pensar que os povos ribeirinhos aqui no Pedral do Lourenção fazem um enfrentamento necessário para impedir até agora a derrocagem do Pedral do Lourenção é uma forma da gente refletir que as pessoas querem sim se organizar, querem defender seus territórios, querem defender seus cotidianos. E que basta a gente se organizar mais ainda, se fortalecer em torno dessas lutas pontuais, em torno de pautas mais gerais, que a gente vai conseguir chegar a objetivos aí que é derrubar as pautas do governo, que é derrubar essa forma de ocupação da Amazônia, na Amazônia pelo Estado, pelos militares, que pouco tem a ver com as necessidades, né, de reprodução material e espiritual dos povos da floresta. Camarada, você falou bastante sobre esses povos, né, essas populações que estão aí há séculos fazendo enfrentamento na Amazônia, né? Como é que a gente pensa as cidades? Qual o papel das cidades nessa luta de enfrentamento na Amazônia? Pensar a Amazônia hoje também, e principalmente em termos de resistência, não é só pensar, né? A gente costuma falar dos camponeses, dos povos da floresta, né? A gente costuma falar dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, mas a gente muitas vezes se esquece também que a resistência, e que é uma resistência cultural, e que ela não pode ser resistência de outra forma se não for cultural, ela também é uma resistência urbana, né? Essa expansão que acontece na Amazônia é uma expansão, já que ela impede as pessoas de produzirem alimentos, já que elas impede a grande maioria das pessoas de ter suas terras para assentar sua família, para produzir seus próprios alimentos, para se inserir de outra forma, né, num contexto aí de economia regional e nacional, as pessoas vão para as cidades, e aí o que a gente chama de fronteira agrícola, o que a gente chama de expansão para a Amazônia, é uma expansão que acontece também de forma urbanizada, né, que é uma expansão que nega terras para as pessoas chegam na cidade, depois de não conseguir conquistar sua terra, e vão ocupar um lote, né, e vão morar na periferia da cidade. E aí é sempre importante lembrar, né, como está dinamizando, está diversificando uma cena cultural grande em torno do hip hop, né? Em torno das batalhas de rap, em torno da dança, em torno da própria construção de novas formas de novas relações, em torno da luta das mulheres por mais autonomia, né? Em torno da luta das populações, das comunidades, das populações, dos sujeitos, das sujeitas LGBTQIA+, certo? Então, assim, tudo isso são processos que nos mostram que a nossa luta ela só vai ser possível em termos de unidade se a gente levar em consideração a diversidade, né? Ou a gente se une em toda essa diversidade, em todas essas frentes de resistência, né, ou a gente não consegue avançar. Isso que é bonito também, né? A gente saber que diante de tanto massacre, que diante de tantos processos de destruição de territórios e de pessoas e de comunidades, nós temos essa resistência, que é uma resistência colorida, que é uma resistência consciente, que é uma resistência que tem o pé no chão, que sabe o que é a necessidade de procurar alimento, que sabe o que é a necessidade de produzir alimento, que sabe o que é a necessidade de produzir música para a gente conseguir resistir e para a gente conseguir conquistar a nossa soberania popular de fato. Excelente, Evaldo. Bom, estamos chegando a mais um final de mais um Vozes Populares. Agradecemos ao nosso convidado Evaldo e a você que nos escutou até aqui. Pedimos que nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, e compartilhe o nosso conteúdo. Mátria livre, venceremos.